Olá, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Revelando a Bíblia 2020. Muito prazer, eu sou Marcão. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ok? Eu estou aqui no site Os Tempos de Israel e eu vou mostrar uma informação importantíssima para vocês que acreditam na volta de Cristo, para você que vem de curioso, veio aí pelo título do vídeo. Eu peço para que você me acompanhe neste raciocínio, porque o que eu vou mostrar aqui através dessa notícia e uma imagem que também está atrelada a esta notícia é extremamente reveladora para a gente parar de contestar, né, parar de duvidar quem que é a besta, quem que é a prostituta, melhor dizendo, a prostituta do qual está descrito no livro de Apocalipse, em Apocalipse 17. Muitas pessoas ainda têm essa dúvida na cabeça. Muita gente ainda acredita que a grande prostituta é o Vaticano. Eu quero dizer aqui que eu não sou dono da verdade. A minha intenção aqui não é ficar discutindo com ninguém a respeito disso, quem está certo, quem está errado. Se eu estiver errado, eu vou voltar aqui, vou falar, não, estava errado, o meu raciocínio estava errado. Assim como eu vim aqui revelar para vocês que a grande prostituta não é o Vaticano, porque ela não está assentada em um deserto, ela não faz parte do contexto muçulmano, do qual ela fez lá no passado, né? O Império Vaticano, o Império Romano, ele reinou em uma região que faz parte do Império Otomano Islâmico. Hoje, o Vaticano não faz parte territorialmente deste império, onde o próprio livro de Apocalipse nos revela que a oitava cabeça ela surgiria da mesma região, com as mesmas características dos tempos de João e dos outros impérios também, não com as mesmas datas. É claro que alguns reinados duraram pouco tempo, diferentemente de outros, como o Antigo Egito, né? O primeiro reino foi o que mais durou. O Império Romano, do qual foi presenciado e também foi aonde João recebeu a visão do livro de Apocalipse através do anjo enviado por Deus. E a partir daí ele escreveu sobre o futuro. O livro do Apocalipse é uma revelação para o futuro. E aí onde eu questiono as igrejas, né, pastores, quer dizer, falsos pastores, a incentivar as pessoas que estão na igreja a não olharem para o futuro. Isso é um grande erro que as pessoas aprendem dentro dessas, entre aspas, igrejas, a doutrinar as pessoas a não olhar o livro de Apocalipse. Deus, por diversas vezes, na Bíblia toda, ele orientou os seus servos a olharem para o futuro. Deus revelou várias vezes, inclusive agora com o livro de Apocalipse, o futuro para os seus servos. Olhem para o futuro, olhem, eu estou mostrando o que vai acontecer no futuro. Eu estou revelando o futuro para que vocês se alertem para com o que eu estou mostrando para vocês se prevenirem para o que eu estou mostrando para vocês. É exatamente isso. E essa informação, pessoal, que está aqui no site Os Tempos de Israel, tem uma imagem uma fotografia colocada aqui, que vai mostrar para a gente, de fato, quem que é a grande prostituta. Só pela imagem, através a imagem e o entendimento que a gente tem do livro
de Apocalipse, não tem como, não existe alternativas para a gente colocar o Vaticano como a grande prostituta, como a grande meretriz. E eu tenho dito aqui nos vídeos anteriores que o livro de Apocalipse, a revelação, né? Apocalipse em grego significa revelação. Ele nos diz, ele nos mostra que a grande prostituta, a grande meretriz, ela está sentada em um deserto. Veja bem, pessoal, eu não sou o dono da razão, eu não sou o dono da verdade, eu não estou aqui para discutir, brigar com ninguém, se eu estou certo, se eu estou errado. Eu estou aqui tentando, como muita gente, apesar dessa muita gente, entre aspas, serem poucas perante a Deus, né? Vocês vejam aí as visualizações dos vídeos. Às vezes tem 30 mil, 50 mil, às vezes tem 5 mil, às vezes tem 100 mil. O que é 100 mil pessoas, 100 mil visualizações para uma população brasileira de 200 milhões, mais de 207 milhões? E perante ao mundo, mais de 7 bilhões, né? E talvez essas visualizações também talvez nem seja vista por todo mundo que realmente queira aprender ou tentar decifrar o que o livro de Apocalipse está nos mostrando. É preciso que a gente tenha discernimento, que a gente peça discernimento para a gente poder entender o que Deus nos alertou sobre o livro de Apocalipse. Não é o que eu quero, mas é o que Deus quer. A gente tem que entender isso. Não é a minha verdade. É a verdade que Deus quer que a gente entenda. Ele quer revelar, ele já revelou, né, através de códigos, e a gente tem que entender esses códigos. Quais são os códigos? O passado. São palavras. Se a gente não conhecer história, um pouco de história, a gente não tem como, nem ao menos, sequer querer entender o Apocalipse. E quem dirá muitos outros livros do Evangelho. E assim, por consequência, também o Velho Testamento. Então, vamos à notícia, que é reveladora, e diz o seguinte, ó. O site, essa notícia que está publicada aqui em Os Tempos de Israel, diz assim: Marches diz que destruir Israel é a principal prioridade do mundo muçulmano, mas também Estados Unidos, Reino Unido e sauditas. Sauditas, pessoal. O Irã quer destruir sauditas? Como assim, Marcão? Faz sentido? Não, Marcão, não faz sentido essa notícia para mim. Como que os muçulmanos querem destruir muçulmanos? O Irã não é um país muçulmano? Sim. A Arábia Saudita não é um país muçulmano? Sim. É aí aonde a palavra de Deus se encaixa. É onde a palavra de Deus que está na Bíblia, que está contida em toda a Bíblia, inclusive no livro de Apocalipse, certo? Ela está, mais uma vez, 100% baseada na verdade. E é onde eu digo, as pessoas que ainda estão acreditando que a grande prostituta é o Vaticano, não é, pessoal, não é. Vocês que ainda pensam assim estão caminhando no sentido errado. Eu não sou o dono da verdade, já disse isso, tá? Mas as coisas que estão se encaixando neste momento não é a Igreja Católica, não é o Vaticano, e sim as coisas que estão voltadas para o mundo muçulmano. Em Apocalipse 17:16 diz o seguinte: os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta. Eu aqui nos vídeos
eu já mencionei por várias vezes, inclusive vou deixar aí alguns deles para vocês visualizarem, que a grande prostituta, ela está sentada na Arábia Saudita. E é justamente Meca. No livro de Isaías, logo aqui no começo, diz o seguinte: peso do deserto do mar. Então eu posso conjecturar aqui, eu posso ter o seguinte entendimento. Em Apocalipse, diz que haverá duas bestas, a besta do mar e a besta da terra. A besta da terra nós podemos identificar como sendo a Turquia. E a besta do mar nós podemos identificar como sendo, neste momento, ela se encaixa, o país que se encaixa, segundo o que está escrito aqui no próprio livro de Isaías, é o Irã. O peso do deserto do mar. Em Apocalipse fala que uma besta surgirá do mar e outra da terra. Quem que é o peso do deserto do mar? Elão. Quem que é Elão? Hoje, na era moderna, Irã. E logo aqui embaixo, né, todo esse capítulo 21 fala que Irã vai destruir a Arábia Saudita. E aqui no 16 só confirma isso, porque assim me disse o Senhor: dentro de um ano, como os anos de jornaleiro, desaparecerá toda a glória de Quedar. Quedar, pessoal, significa noroeste da Arábia Saudita, exatamente aonde se encontra a grande prostituta, Meca, Pedra Caba, aonde se encontra neste exato momento o maior centro de adoração do mundo, que é Meca, Pedra Caba, né? Aquele monumento quadrado, que é um cubo, não é um quadrado, é um cubo. Eu já fiz um vídeo a respeito disso, ele está na descrição do vídeo. Então Meca hoje que está assentada, e ela significa mãe de todos os assentamentos, ela está assentada na Arábia Saudita. Quem está querendo destruir? Exatamente quem? Somente Israel? Não. Estados Unidos, Reino Unido e os sauditas. O Irã colocou um relógio com contagem regressiva para mostrarem para o povo muçulmano, não os sauditas, né? Mas os 10 chifres, o povo que estará assentado na besta. Dentro dos 10 blocos serão mais de 10 países muçulmanos que formarão 10 blocos, ou seja, 10 chifres, que estarão sentados na besta, ou seja, na Turquia. E o Irã, ele vai destruir a Arábia Saudita. Por quê, pessoal? Porque a Arábia Saudita é a grande prostituta, é a grande meretriz. Por quê? Porque o próprio mundo muçulmano, ele considera a Arábia Saudita uma prostituta. Eles consideram a Arábia Saudita uma prostituta, porque a Arábia Saudita, ela negocia petróleo, né, e tantas outras coisas com o Ocidente. E perante essa prática realizada pela Arábia Saudita, o resto da cultura muçulmana considera a Arábia Saudita como uma prostituta, exatamente conforme está descrita no livro de Apocalipse 17 e 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Isso está em Apocalipse 17 e 16. E esse relógio tem uma data, uma quantidade de dias de 8.000, até hoje, 8.411 dias, para que eles
tentem, né, brincar com Deus com esses, digamos, brinquedinhos, certo? Eles se reúnem, principalmente no Ramadã, para orientar, entre aspas, as pessoas, né, orientar a ter ódio nos corações contra judeus, contra os americanos, contra o Reino Unido e principalmente contra os seus irmãos que estão lá na Arábia Saudita, que eles os consideram que eles os consideram como uma prostituta, porque a Arábia Saudita negocia petróleo. O que é petróleo, pessoal? Já falei isso nos vídeos anteriores. Petróleo é o vinho da sua prostituição. Os reis do mundo se corromperam por causa dessa negociação com a Arábia Saudita, né, e desta traição da Arábia Saudita para com o resto do mundo muçulmano. Olha só a informação. O Irã realizou importantes manifestações anti-Israel em todo o país sexta-feira, dia 23. Olha só a data, dia 23. Coincidência? 23? Eu acredito que não. Com manifestantes cantando "Morte Israel" e declarando que destruir o Estado judeu é a principal prioridade do mundo muçulmano. Agora eu quero mostrar uma imagem. Olha só o que eles estão preparando aqui. Isso aqui é um míssil, tá, pessoal? Quem manda é a bandeira de Israel, bandeira dos Estados Unidos, né? Agora eu quero que vocês prestem bem atenção nesta foto. Deixa eu dar um zoom aqui. Aí, beleza. Aqui, deixa eu puxar para cá. Eu quero ter o prazer de mostrar para vocês, eu quero que vocês entendam de fato quem que é a grande prostituta. Eu não estou aqui debatendo com as pessoas que acreditam, ainda acreditam que é o Vaticano, que é o Papa, nada disso, tá? Não sou o dono da verdade, nada disso. Eu apenas estou tentando mostrar para vocês que não é o Vaticano. A grande prostituta é a Arábia Saudita. Isso aqui, pessoal, é uma fotografia que está na mão de um muçulmano que vive no Irã. E eles querem a morte de Israel. Olha só o desenho que tem aqui. Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E acho que é Sheikh, não sei, é o cara que comanda lá a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, o chefe que comanda a Arábia Saudita. É isso mesmo. Então, pessoal, só esse desenho aqui, só essa fotografia aqui está na mão do Irã. Eles desejam a morte de judeus, de Israel. Eles querem que Israel esteja totalmente destruída e nas mãos dos muçulmanos até 2040. E esse relógio digital foi colocado no Irã com contagem regressiva para que até 2040 Israel esteja dominada pelas mãos dos muçulmanos e que não seja dos sauditas. Porque, como eu disse, os sauditas, a Arábia Saudita é considerada pelo mundo muçulmano uma prostituta. Faz sentido para você? Apocalipse 17 e principalmente Apocalipse 17:6? Os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta. Odiarão em que sentido? Sentido da destruição. Se eles querem destruir Israel, Estados Unidos, Reino Unido e Arábia Saudita, que são o que, pessoal? São irmãos, não são muçulmanos? Sim, mas eles os consideram como uma prostituta. Então a palavra de Deus, ela está se cumprindo. A
palavra de Deus, ela é a verdade. A Bíblia é a verdade. O que você está esperando para se converter a Cristo? Não a igreja. A Cristo. Se converta a Cristo. Porque Deus não está de brincadeira. Nunca esteve de brincadeira. E o seu juízo virá. Cristo virá para julgar todos. Ninguém passará em branco. Ninguém passará sem o juízo de Deus. Certo, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Se eu lembrar de alguma coisa que eu não coloquei nesse vídeo, eu faço aqui um outro vídeo, uma ressalva. E bom, eu acho que eu coloquei tudo aqui, eu acho que não faltou nada. Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.